Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje para praticamente apenas ler o texto chamado Crianças Primeiro. Esse texto foi escrito pela irmã Nancy Duzilek, não foi escrita por mim, não foi escrito por mim, e assim, ele está muito autoexplicativo. Não tem nem o que acrescentar, na minha opinião, né? Então eu vou ler com os irmãos. Se tiver algo a acrescentar, eu falo, mas eu creio que não. Vai ser praticamente uma leitura, porque o texto está muito claro, tá bom? O nosso devocional vai ser em cima do texto de Lucas, capítulo 18, versículos de 15 ao 17, quando Jesus abençoa as crianças, tá bem? Então, vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe o nosso manancial, que nós possamos aprender juntinhos mais uma coisa a respeito do nosso Deus. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que esteja conosco nesse manancial para que possamos realmente crescer, aprender e praticar as coisas que tu tens para nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as coisas que não fazemos certo. E, Senhor, que a gente possa realmente ser não só ouvinte, mas praticante da tua palavra. Amém. Meus irmãos, então vamos lá ler Lucas 18, versículos do 15 ao 17, e diz assim: certo dia trouxeram crianças para Jesus para que ele pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: deixe que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Bem, irmãos, então a irmã Nancy Duzilek escolheu o versículo 16 para ser o versículo chave. Diz assim, ó: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então aqui eu acho que a gente tem que pensar como é que são as crianças, né? As crianças são puras, mas elas são sinceras, elas dizem aquilo que vai no coração. Então tem muitos atributos que a gente pode dar às crianças. E os irmãos depois podem pensar a respeito disso, né? E o texto aqui da irmã Nancy diz assim, que assim como as crianças não temeram e se chegaram a Jesus, a gente também precisa chegar até as crianças, né? Não é porque a gente é adulto que a gente vai se achar a última bolacha do pacote, não. A gente precisa chegar às crianças antes que maus elementos, que pessoas bem intencionadas, mas que não têm Jesus, cheguem perto delas e que dificultem, né, o nosso trabalho, o trabalho dos pais, o trabalho da igreja, o trabalho das pessoas que querem mostrar Jesus Cristo para as nossas crianças. Por quê? Bem intencionado, como dizia aquele ditado, né? O inferno vai estar cheio de boas intenções. Então, não são as boas intenções que vão salvar as nossas crianças. São as crianças que forem realmente, que realmente declararem que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Como elas farão isso se não ouvirem de Jesus? Então nós temos que chegar antes que as pessoas mal intencionadas e as boas pessoas cheguem até elas, porque nenhuma e nem outra, se não tiver Jesus, não vai resolver o problema das nossas crianças, né? Vai dificultar o nosso trabalho. Então, a gente chega primeiro quando as nossas palavras coincidem com as nossas ações, né? Se a gente fala uma coisa e vive outra, a criança vai logo perceber quem somos e vai nos seguir pela exemplaridade, entendeu? Se as nossas palavras são cheias do que está na Bíblia, toda fofa, mas agimos como
totalmente contrários à palavra de Deus, a criança vai perceber isso. Então, nós temos que estar atentos. Essa verdade se refere aos pais, principalmente também aos professores e líderes na igreja. Palavras e ações são parceiras e as crianças estão de olho naquilo que a gente fala e como a gente age. Quando a diferença nessas atitudes, a gente está mostrando um exemplo distorcido. E esta responsabilidade é de cada um de nós. E é óbvio, né, que o Senhor vai cobrar de cada um de nós o bem ou o mal que fizermos por meio do corpo. Então a gente vai chegar primeiro quando a gente não faz comparação e incentivamos aquilo que é positivo. Existem pais que têm a tendência de fazer comparações entre um filho e um outro. Fala, olha seu irmão, como é inteligente, como é aplicado, como é organizado, como é educado. Isso não é legal, né? Então, isso causa um constrangimento, pois um pode se sentir mais importante e perfeito e lhe causar um sentimento de vaidade e orgulho, e o outro vai o quê? Abraçar uma autoestima baixa, achando-se pior das pessoas, a pior das pessoas. Ah, eu não presto pra nada, meu irmão é que sabe tudo, meu irmão que é inteligente. E o outro vai se achar a última bolacha do pacote. Não é assim que funciona. A gente tem que incentivar o positivo e reafirmar a autoestima de um e de outro. A gente tem que incentivar a criança a ser valorizada. Jesus valorizou as crianças e respeitou seu espaço e a sua maneira de ser. Também a gente precisa dar essa mesma atenção para as nossas crianças, para que não venhamos a chorar por aquelas que estavam entre nós e foram para a marginalidade. Olha, irmãos, eu posso dizer de carteirinha, como os irmãos sabem, eu trabalho numa instituição que recebe os adolescentes em conflito com a lei. E lá a gente vê, nossa, quantos? Marcos, Tiago, nossa, é tanto nome bíblico, Samuel, Daniel, Pedro, João, muitos nomes bíblicos, muitos. Então se vê que são muitas mães, muitos pais que tinham o desejo de que seus filhos seguissem a Jesus Cristo. Eu sempre pergunto, o seu nome é bíblico, a sua mãe é cristã? Ah, minha mãe é crente, não sei o quê. Mas o que é que dá errado, né? Então, a gente precisa ficar atento. Não adianta você colocar um nome bíblico no seu filho se você não vive de acordo com aquilo que você fala. Não adianta, não adianta. Então pense nisso. Valorize as crianças da sua casa, da sua igreja, as pessoas com quem você tem contato. Faz uma listinha lá de oração com o nome de todas as crianças da sua família e da sua igreja e ore por ela todos os dias. Eu não tenho essa lista, não tenho não. Mas eu vou começar a fazer, irmãos. Eu achei que esta sugestão aqui da Nancy do Zilek, da irmã Nancy, é muito boa. Eu oro sim por algumas crianças. Da minha igreja especificamente, eu oro por uma. Mas olha, agora eu vou tomar mais cuidado com isso e vou fazer realmente uma lista das crianças da minha família, da minha igreja e das crianças com quem eu tenho contato. E vou passar a orar por elas. E você, irmão? Também vai aceitar essa sugestão? Eu achei bem legal. Olha só, nosso manancial termina assim, ó. Valorize as crianças e chegar primeiro com valores morais e espirituais. Então, valorizar as crianças e chegar primeiro com valores morais e espirituais é responsabilidade dos pais. Mas nós, que não temos mais filhos pequenos, também temos essa responsabilidade, né? Com todas as crianças que tivermos contato. Então, meus irmãos, como eu mesmo disse, o texto de hoje praticamente foi autoexplicativo. Então, não tenho, assim, muito a acrescentar. Mas eu acho que foi um momento bacana e esse devocional foi bem legal. Eu me despeço aqui, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.